Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho apresenta uma provação na vida dos discípulos. Eles estão em alto mar e as ondas estão agitadas, enquanto Jesus dorme tranquilamente. Então, o que o Evangelho de hoje nos ensina é que a realidade vivida pelos apóstolos não é diferente da que vivemos hoje. Diante dos desafios para anunciar o reino de Deus, somos tentados a pensar que Jesus dorme, que não caminha conosco. Às vezes as ondas dos problemas, a agitação do mundo, o contra-testemunho, as dificuldades, incoerências parecem maiores do que a presença de Deus. Por vezes parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não fala conosco. Porém, queridos irmãos e irmãs, a nossa fé e a nossa confiança nele devem permitir que acreditemos que Ele prometeu estar conosco todos os dias. A nossa fé precisa nos ajudar a vencer a agitação do mar, a agitação da vida, do nosso coração. A nossa fé precisa nos ajudar a enxergar além das ondas agitadas do mundo. Queridos irmãos e irmãs, os símbolos do Evangelho de hoje são importantes, são conhecidos por todos nós. O barco, o mar e a tempestade. O barco é símbolo da comunidade cristã, é símbolo da nossa igreja, que é solicitada por Jesus a partir para outra região, a caminhar, a se mover. A igreja não pode ficar parada, ela precisa navegar sobre as ondas. A igreja atravessa os tempos, a barca da igreja atravessa a humanidade, caminha pelo mundo. Irmãos e irmãs, Jesus muitas vezes pede um passo adiante, para além de nós. E com medo, muitas vezes nós não caminhamos. Por isso Jesus questiona os discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Então vamos pedir que o barco, a igreja, possa continuar lutando contra o mar, lutando contra as ondas, lutando contra a perseguição. Vamos pedir que a igreja possa se fortalecer a cada instante, que ela possa crescer em meio às dificuldades. O sono de Jesus, ele é despertado pelo clamor dos discípulos, pela oração dos discípulos. Então a oração traz a presença de Deus para nós. Uma vez que Jesus está presente, ele vai dar ordem ao caos. As ondas obedecem à voz de Cristo que diz: cala-te.
houve silêncio e uma grande calmaria. O primeiro mar agitado que Jesus deseja silenciar, acalmar, é o nosso coração. Não deixe que os seus problemas tirem a paz do seu coração. Não deixe crescer a angústia, a agitação. Permita que Jesus possa tocar o seu coração, te dar calma, te dar sabedoria, te dar prudência. Cresça espiritualmente no silêncio, na oração. Deixa Jesus falar contigo ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.